Fala pessoal, hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente, que é sobre o que tem acontecido aí nos últimos dias em relação às ondas de calor e quais os cuidados que a gente tem que ter, e até o caso relacionado aí à cantora Taylor Swift, que teve que cancelar o show, um maior transtorno. Eu vou explicar o que acontece com o corpo com sintomas de desidratação severa, com temperaturas altas, e qual o risco que você corre em não se hidratar devidamente, não se alimentar. Primeiro de tudo, quando a gente fala de hidratação, a gente não fala apenas de consumo de água. Muitas pessoas pensam que é só água que está relacionado à desidratação, quando na verdade não é. A gente tem perda principalmente de eletrólitos, seja aí sódio, potássio, magnésio, zinco. A gente também tem uma depleção do carboidrato. Para quem não sabe, carboidrato é uma molécula de açúcar ligada a uma molécula de água, e isso faz com que você tenha uma perda aí por um estado de subnutrição. Muitas vezes você fica na fila muito tempo, que foi o que aconteceu com a jovem, provavelmente, né? Muito tempo sem comer, muitas horas sem beber água. Acontece que você tem muita produção enzimática, você está numa temperatura que não é uma temperatura alarmante, mas é uma temperatura muito alta, porque temperaturas alarmantes a gente pega em deserto, a gente não pega normalmente em clima tropical. Porém, com a umidade alta, a temperatura passando os 40 graus, há uma necessidade maior de hidratação. Porém, o risco que se corre é você ter realmente problemas relacionados aí a longas exposições do sol, de radiação, junto com a perda aí de local para você se alimentar. Então você fica muitas horas em jejum. Então isso faz com que seu corpo tenha muita produção enzimática e possivelmente cause ali uma desidratação severa, além do estado de subnutrição, agravando aí um possível quadro. Então eu vou minimizar aqui para a notícia, né, que chocou que a população, né, que a Taylor Swift acabou cancelando os shows que aconteceriam no dia 18 de novembro. Foi cancelado às 3 horas da tarde. Foi muito ruim a atitude dela, por sinal, porque o pior, teoricamente, já havia passado. Os portões já estavam abertos e as pessoas que estavam sofrendo com calor já tinham sofrido com calor, porque estavam desde 10 horas da manhã, estavam desde, sei lá, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã na fila, e passou o dia inteiro. E quando foi 3 horas da tarde, onde a temperatura tende a baixar, ela resolveu cancelar o show. Mas isso é um ponto. Claro que todo mundo se aglomera depois e tal, porém, esse ponto da desidratação severa, eles estavam distribuindo água, estavam molhando o pessoal com o caminhão de bombeiro. Porém, quando você junta ali muita gente dentro de um mesmo espaço, principalmente o ambiente de pista, é um local extremamente aberto, todo mundo aglomerado, e no dia anterior, que foi dia 17, teve um problema aí de mais de 1.000 atendimentos de pessoas com os mesmos sintomas, que é sintoma, de novo, de desidratação severa. E como os fãs eles querem ficar cada vez mais perto, eles deixam inclusive de ir ao banheiro, e o corpo ele para de produzir urina. Por quê? Toda água é importante, então acaba que nem o banheiro as pessoas têm necessidade, só que isso também é um sinal de desidratação severa. Então por isso que os cuidados têm que ser acentuados nesses dias. Só que aí várias pessoas vieram perguntar: Douglas, mas como funciona a questão da hidratação à atividade física em dias de muito calor? A gente sempre fala, tem um consumo que a gente tem aí de prática de botar 50 ml a cada quilo corporal. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, você tem que beber pelo menos 3,5 litros de água. Em situações como essa, você pode botar 60 ml por quilo. Então acaba que você tem que beber no mínimo 4,2 litros aí de água por dia, fora os eletrólitos que você tem que consumir. Tem que ter carboidrato também, porque o açúcar que acaba carreando a água na corrente sanguínea, isso faz com que você fique com seus estoques de glicogênio também armazenando açúcar junto com a água, que é o que vai fornecer energia ao longo dos dias. Então, quando você pega aí, ó, eles passaram o show para 1 hora mais tarde, para justamente ter um efeito menos danoso do sol, só que eu acho que isso vai ser pior, porque as pessoas vão ficar mais tempo na fila. Então foi outra atitude, no meu ver, muito impensada, visto que a pessoa que é fã vai chegar às 6 horas da manhã do mesmo jeito, e ao invés de entrar 4 horas da tarde, vão entrar 5 horas da tarde, ou seja, a temperatura vai continuar estando alta, a exposição ao sol continuar sendo alta. Vai ter que fornecer água. Sim, isso era o mínimo para eles colocarem ali, por mais que eles lucrem com a água, bota 4, 5 reais, do jeito que eles quiserem colocar, porém, ofertem água para quem está na fila. Por mais que tenha lucro, também não sou contra ter lucro, não. Tem que ter lucro, mas tem que ter uma estrutura pensada para a qualidade, principalmente que os shows são em locais abertos, né? Então o Engenhão mesmo, ele é muito aberto, não tem sombra ali no meio da pista, e a experiência realmente não seria boa. E a desculpa que a organização do show da Taylor Swift deu foi exatamente essa, uma melhora da experiência. Mas conforme eu disse, eu não acho que isso é por melhor de experiência,
porque teve um problema grave da morte da menina na fila do show, dentro do show, se eu estou enganado, teve ali a morte da menina que estava indo para participar do evento. E isso causou uma imagem muito negativa, porque realmente você não podia entrar com garrafa de água dentro do engenhão, e se você não está com garrafa de água, você não tem como beber água. Muitas vezes as pessoas só vão com o dinheiro contado ali para voltar com o transporte, que a gente sabe que é um caos de voltar no show. E você limitar a água para pessoas que estão expostas há muito tempo de radiação solar, falta de ir ao banheiro, com toda a adrenalina que tem o show, que você gasta muito mais água, a água pela respiração, né? Seu fluxo respiratório também despeja muita água, por isso que a gente se hidrata quando fala muito. Então, quando você junta todos esses aspectos, você vê que foram uma sucessão de erros, que a falta de responsabilidade da organização do evento trouxe esse adiamento, que eu acho, inclusive, pode virar até um cancelamento desses shows para passar mais à frente. Por que isso? Como é morte, a gente tem que, normalmente, as leis mandam uma investigação. E é bem complicado quando há omissão de algumas coisas relacionadas a principalmente cuidados básicos, que é o direito do ser humano. Então, eu não sei se isso pode ser um empecilho. É claro que o governo do Rio de Janeiro pode fazer um pouco de vista grossa por ser um show muito grande e o lobby ali fazer esse show continuar. Porém, realmente é uma situação muito complicada quando a gente fala que não foi permitido, por exemplo, entrar garrafa de água. A gente sabe que garrafa de água é complicado, que pode arremessar, pode ter problema com a cantora. A seguradora, ela exige isso por conta de segurança do artista, que querendo ou não, a pólice é muito grande. Então tem regras e essas regras teoricamente têm que ser cumpridas. Mas em situações como essa, você privar o acesso à água pode causar o que causou e alguém vai ter que responder criminalmente sobre isso. Então, quando você junta todos esses pontos, você vê, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, porém ele não foi feito para trabalhar em condições tão adversas assim. Ah, tem gente que corre no deserto, tem gente que corre no deserto, mas faz essa preparação com água e com carboidrato. Faz toda uma alimentação voltada ali, ingestão de eletrólitos, faz no meio da prova também ingestão de eletrólitos com cápsula de sal, cápsula de zinco, cápsula de magnésio, come alguns alimentos que são ricos nessas substâncias, tem até bala de alga, para justamente não correr o risco de ter problemas durante a prova, principalmente relacionada à cãibra ou sintomas de desidratação, visto que uma corrida no deserto, você está, além de estar no deserto a temperatura alta, você também está correndo. Beleza? Esse foi um vídeo rápido só para mostrar um pouco aqui do que a gente está vendo aí nos últimos dias sobre onda de calor e juntou com essa triste notícia da Taylor Swift. E muita gente veio perguntar no Instagram: Douglas, você vai falar nada não sobre a Taylor Swift, sobre desidratação? Porque as pessoas estão correndo, estão passando mal, igual aconteceu numa corrida que a gente fez aqui no estado, foi as 10 milhas garoto, que várias pessoas passaram mal com uma temperatura muito alta, semelhante a essa que a gente está vivendo aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.